Peru, América do Sul. Na Cordilheira dos Andes, 2.800 metros acima do nível do mar, numa região que o povo inca chamava de Vale Sagrado, encontram-se as ruínas da antiga cidade de Ollantaytambo. Os historiadores afirmam que exerceu a dupla função de templo e fortaleza, e que foi construída em torno de 1440 d.C. pelo imperador inca Pachacuti. Mas para alguns estudiosos, Ollantaytambo foi erguida sobre as ruínas de uma cidade muito mais antiga, cujas origens permanecem desconhecidas. O portão atrás de mim é chamado de Portão dos Deuses e foi construído vários milhares de anos antes que os incas chegassem aqui. Foi construído por uma cultura chamada Hunan Pachá. Nós o chamamos assim porque não temos ideia de quem foram, de onde vieram ou para onde foram. Não restam dúvidas de que os setores mais antigos de Ollantaytambo têm pelo menos 12 mil anos, se não mais. Através das minhas pesquisas, pude determinar que foi construída pela civilização Arak. O povo Arak é tão antigo que seria o equivalente a Adão ou aos primeiros humanos. Mas como os mais antigos seres humanos foram capazes de produzir estruturas tão espantosas, com imensos blocos de pedra encaixados com total precisão? Ou construído aquedutos e sistemas de irrigação que ainda funcionam hoje? Ou transportado e erigido pedras colossais de granito, cada uma pesando mais de 50 toneladas. Ollantaytambo é uma fortaleza na montanha. É famosa especialmente pelos blocos incrivelmente grandes usados em sua construção. Em especial os que estão no nível mais alto, no ponto mais alto da montanha. 6 deles estão posicionados lado a lado e foram transportados de outra montanha. Para isso, os incas tinham de cruzar uma planície, um rio e subir a montanha. E o grande mistério é como eles foram capazes de não só cortar esses blocos de pedras, como levá-los montanha acima. Hoje em dia, para transportar uma rocha de 50 toneladas, precisaríamos de uma unidade especial de transporte que inclui vigas de aço, vários eixos e macacos hidráulicos. Para subir a encosta, teremos de mudar a face da montanha, abrir uma estrada. Talvez ancorar a rocha com algum tipo de cabo e sistema de polias. Há várias opções, mas nenhuma delas era disponível ao antigo povo inca. Estas 6 lajes gigantescas de granito vermelho estão aqui há milhares de anos, graças à espetacular engenharia dos antigos incas. Quando há um terremoto, esses calços se movem absorvendo o choque do terremoto, e isso mantém as gigantescas lajes intactas. A capacidade de encaixar com perfeição pedras de várias toneladas, de tal forma que nem um fio de cabelo é capaz de passar por elas. Não é uma questão de esforço e horas de trabalho, é uma questão de tecnologia. Segundo eminentes arqueólogos, esse granito denso foi cortado e moldado com ferramentas de pedra e bronze. Mas evidências de tais instrumentos nunca foram encontradas no local. Mais estranho ainda é como as colossais rochas foram estreitamente ligadas, como se unidas por uma forma desconhecida de energia. É quase como se 2 pedras fossem encostadas e depois recebessem alguma espécie de alta radiação ou um laser que fundisse as rochas. E depois colocavam uma terceira pedra e a fundiam também. Não há explicação para como eles eram capazes de criar uma fonte de calor tão intensa e fundir as rochas de modo tão inextricável. Outras evidências dos métodos misteriosos usados pelos antigos incas podem ser encontradas perto dali.
no Templo de Condor, onde enormes lajes de andesina foram extraídas da pedreira chamada Muro da Rocha Viva. O Templo do Condor é curioso porque encontramos enormes cubos de pedra de andesina, que é muito dura, e que foram extraídas da montanha com tal precisão que não se vê um arranhão na superfície. Os cantos, tão pouco são pontudos, mas perfeitamente redondos, e ninguém sabe explicar como isso foi realizado. A superfície da rocha parece áspera, mas quando você a toca, parece lisa, como um espelho, o que significa que algum tipo de processo de vitrificação foi usado. E no fundo, de onde a alcova foi escavada, vemos linhas cruzadas. Na minha opinião, essas linhas são marcas de serra. Para mim, essas linhas são provas irrefutáveis da existência de máquinas antigas. As ferramentas pré-históricas não funcionariam. Ollantaytambo é feita principalmente de andesina. Para cortar andesina, é preciso algo mais duro que a andesina. Um diamante funcionaria. Mas não havia nenhuma ferramenta na época capaz de cortar essas rochas. Então deve ter sido uma ferramenta extraterrestre. Será que os construtores de Ollantaytambo realmente usaram ferramentas adquiridas de fontes extraterrestres, como defendem alguns teóricos? Talvez encontremos pistas ao examinar os antigos mitos andinos relativos à criação do universo. Neles, os ancestrais ou fundadores são descritos como sendo irmão e irmã e chamados de filhos do Sol. Enviados pelo Deus Sol, esses misteriosos seres chegaram à Terra com algo chamado de cunha dourada. Essa cunha dourada seria algum tipo de ferramenta capaz de cortar pedras e talvez até fazer levantar os blocos gigantes até o lugar certo? Se a cunha dourada usada pelos filhos do Sol realmente era algum tipo de aparelho avançado para cortar ou levantar rochas, eles provavelmente a receberam de extraterrestres. O fato de Ollantaytambo especificamente ter essa história sobre a cunha dourada me leva a crer que ocorreu algum tipo de atividade extraterrestre naquele local há muitos e muitos milhares de anos. E que algum tipo de sofisticada tecnologia extraterrestre foi usada para realizar alguns dos incríveis feitos de engenharia que podemos ver em Ollantaytambo hoje. O que não se pode explicar é como transportaram pedras de 50 toneladas montanha acima para criar os muros da fortaleza. Só isso em si exige mais que guindastes, mais que elevadores, mais que andaimes. Exige algo como um aparelho antigravitacional ou um raro trator para erguer pedras tão pesadas até aquela altura. Por tal razão, alguns acham que esse é um dos casos em que uma civilização antiga foi ajudada por alienígenas do passado. As espantosas realizações dos antigos povos andinos realmente provariam que o homem primitivo entrou em contato com os seres de outros planetas?